tema que eu quero falar hoje, eu coloquei esse tema desta maneira: mais receita, menos despesa é igual a sonhos realizados, que é a grande proposta nossa aqui, é ajudar você a realizar os seus sonhos através da área financeira, né? E aí, se nós olharmos esse tema, né, vamos dizer, essa equação é o grande sonho do planejamento financeiro, ou seja, eu ter mais receita do que despesas, né? Eu ter mais ganhos do que perda, né? Quantas vezes você já falou assim, puxa vida, né? O mês fica longo, né? O salário é curto, o mês longo, ou seja, né, eu ganho um dia e no outro já não tem mais dinheiro, tudo mais, né? Às vezes já chegou a essa conclusão. Ou que as suas despesas são maiores do que as suas receitas. E aí eu quero falar um pouco sobre isso, né? O que você precisa fazer para ter essa equação aqui. Mais receita, menos despesa, para que você possa justamente realizar os seus sonhos, os seus projetos, tá ok? Eu quero começar falando então de uma palavra muito comum e assim, às vezes um pouco deixada de lado, né? Que é para você conseguir isso, algo muito que isso é uma receita da vovó, né? Lá do meu avô já ensinava isso. Nós precisamos poupar, tá? Poupar não se resume a deixar de gastar. Às vezes as pessoas não conseguem realizar seus sonhos, os seus projetos, porque às vezes ele acredita que poupar é simplesmente não gastar. Simplesmente, eu não vou gastar. Então, isso é poupar, tá? Mas, antes de mais nada também, gente, poupar não quer dizer colocar o dinheiro na caderneta de poupança. Não, tá? Isso é uma forma de poupar também, ok? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar exatamente sobre a questão de você poupar seu dinheiro, como você poupar, tá? E o que é necessário? Não é simplesmente, eu deixei de gastar dinheiro, ou eu vou cortar alguma coisa para poupar. E às vezes as pessoas podem estar cortando justamente coisas que não deveriam e deixando coisas que deveriam ser cortadas e estão deixando que essas despesas permaneçam, essas despesas elas fiquem ali ainda no seu quadro de planejamento ou de consumo na sua vida. Mas, para nós entendermos um pouquinho, eu fiz questão de entender um pouquinho mais da etimologia dessa palavra poupar, né? Por que, né, surgiu essa palavra, né? Questão do poupar, tá? Nós estamos falando aqui a questão do poupar, não simplesmente colocar o dinheiro na caderneta de poupança, tá? Reprisando aqui, mas de você poupar seu dinheiro, é como você pegar e falar assim, olha, eu vou, né, amenizar os meus gastos, mas olha só, a pessoa fala, não, eu vou cortar gastos, pronto, poupar é cortar gastos, mas é um pouquinho mais além do que isso, porque se você não souber exatamente sobre os seus gastos, se você não entender um pouquinho, e você quiser poupar, você pode começar a cortar coisas que você não deveria cortar e deixa coisas que você, na verdade, deveria já ter eliminado. Mas olha só, para nós entendermos, poupar, ela vem de uma palavra do latim que significa palpare, que significa avaliar pelo tato. Palpare significa avaliar pelo tato. Quando, na antiguidade, mais lá atrás, a pessoa ia comprar alguma coisa, então às vezes ela ia saber se ela tem dinheiro para comprar ou não. Eles tinham o quê? Geralmente uma bolsinha de moeda. Eu peguei isso aqui, algo, né, só para representar. E aí o que eles faziam? Tinha a bolsinha de moeda e tal, vou comprar tal coisa, né? E agora, tenho ou não tenho dinheiro? De uma maneira suave, muitas vezes, delicada, até discreta. Já viu quando você vai no mercado? Hoje quase a gente não usa dinheiro, papel, né? Mas é cartão, né? Mas você dá aquela fiscalizada na carteira. Quem nunca deu uma fiscalizadinha na carteira, né?
vai entrar no mercado, e aí quando você entra no mercado, na porta do mercado, discretamente você pega a carteira, né? E dá uma olhadinha, né? Hoje, o que a gente faz? Eu tô com o celular, meu celular está aqui com o gráfico. Hoje, às vezes você vai no mercado, o que você faz? Ao contrário, né? Você pega, daqui no celular aqui, ó. Hoje você vai no mercado, aí você chega assim na porta do mercado, tipo assim, você entra assim e tal. O que você faz geralmente? Você discretamente, você entra no celular e tal, né? Mandando mensagem, não, você está entrando no banco para ver seu saldo, né? Como é que tá lá, tal, se vai dar, tal. Mas a gente olhava a carteira, né? Dava aquela olhadinha na carteira, né? E agora a gente entra daquela fiscalizada na conta, porque assim, opa, deixa eu ver como é que tá o cartão, deixa eu ver como é que tá, né? Valeu, obrigado. Meu. Mas, na antiguidade, quando aí já tinha as moedas, então tinha bolsa de moeda, o que eles faziam? Eles davam uma palpada, né? Eles davam aqui, olhada, né? Verificava ali, né? Opa, será que, né? Vou comprar lá, né? Vou comprar lá uma ovelha. Calma aí, deixa eu ver se, opa, né? Então ele palpava ali, ele sentia as moedas e tal, né? Quanto ele tinha lá. Então é mais ou menos aquela conferência, né? Que antes nós fazíamos na carteira, hoje nós fazemos no aplicativo do banco do cartão, eles faziam na bolsa. Então o que era? Era o quê? Avaliar pelo tato. Então daí veio a questão da palavra poupar, ok? E qual que é a importância disso? Isso depois trouxe o sentido de economizar. Então isso entende que é uma questão até que, né, que fala que pelo tato e tal. Então poupar é uma coisa de você avaliar. Poupar é uma coisa é simplesmente cortar despesa. Você tem que ter algumas definições, né, na sua vida financeira para você conseguir poupar. Por isso que muita gente não consegue poupar. Porque quando você poupa, é aí que você consegue investir. Quando você poupa, é quando você consegue realizar seus sonhos, tá? Mas aí para você poupar, você precisa definir algumas coisas na sua vida muito importante. Você precisa definir, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, ó. Você precisa diferenciar na sua vida 3 coisas importantes que você diferenciar. Olha só, o que é na sua vida tá? O que é necessidade, tá? Uma coisa para você deixar bem claro na sua vida, o que é necessidade, o que é desejo, tá? E o que é supérfluo, ok? Vou escrever aqui. Aqui. Julião, vem para mim se está errado, tá certo aqui, Julião. Julião é o professor de português aqui. Acho que é isso. Tá? Para você conseguir poupar, que é avaliar pelo tato, que é avaliar com cuidado, analisar, tá? Você precisa definir na sua finança, no seu planejamento financeiro, o que é necessidade, o que é desejo e o que é supérfluo. Tá? Ao contrário que muitas pessoas pensam, supérfluo não quer dizer uma coisa ruim, tá? Supérfluo é algo excessivo, supérfluo é algo que você, na verdade, não precisa. Desnecessário, tá? Mas não ruim, não é porque é desnecessário que ele é ruim. Então é desnecessário, tá? Não é mal, é desnecessário, tá? Então, às vezes, você tem, às vezes, você quer algo supérfluo, algo desnecessário, tá? Por exemplo, um exemplo bem é necessário a gente comer no McDonald's? É supérfluo, mas é gostoso. E não é ruim, não é nenhum pecado, né? Mas é supérfluo. Estou dando um exemplo comigo, como outras coisas também, tá? Mas supérfluo é uma coisa desnecessária. Então você tem que analisar a sua vida para você conseguir poupar, tá? Você vai ter que fazer o quê? Poupar para quê? Para você ter mais receita e menos despesa, para você ter seus sonhos realizados. Você precisa poupar. Se você não poupar, você não vai conseguir realizar os sonhos. Então você tem que entender necessidade, desejo e supérfluo, tá? Então eu já comecei pelo supérfluo. É algo desnecessário. Às vezes também inútil. Pode ser algo também inútil. Ou seja, o que é inútil? Não tem utilidade nenhuma.
Tá? Em nenhum momento isso é coisa ruim, coisa má, coisa... Não, desnecessário, é algo inútil, tá ok? Mas você pode ter. Pode, né? Só que não é a prioridade. Se você quer poupar, né? Às vezes fala, o que eu corto, né? Eu vou cortar, mas o que você vai cortar de despesa, né? Você tem que ver o que é supérfluo na sua vida. O que é supérfluo na sua casa. O que é supérfluo e você está andando, seu dinheiro está andando em coisas supérfluas, ok? E aí nós temos o que? Necessidade. Aí você tem que definir o que é necessidade. Agora, antes de eu trazer uma definição de necessidade, vale ressaltar que às vezes o que é necessário para mim não é necessário para você. É necessário para mim, para você não é necessário. Tá? Porque necessidade, tá, não se resume à pobreza. Nós temos que perder esse costume de achar que necessidade é pobreza. Necessidade é aquilo que é... indispensável. Tá? O Bill Gates tem necessidade? Tem. Qual é o nome lá do... Zuckerberg. Hã? Zuckerberg tem necessidade? Tem. Todo mundo tem necessidade, gente. Umas diferentes da outra, né? Mas necessidade é algo que é indispensável. E é isso que você tem que ver na sua vida financeira. É isso que tem que ver na sua casa. Até na sua empresa que você está montando, no seu negócio, no seu empreendimento. O que é indispensável. Então, todos temos necessidades. Porque todos temos algo que seja indispensável. Tá? Talvez para uma família, ter 2 carros, o segundo carro pode ser supérfluo. Mas para outra família pode ser indispensável, é necessário. Tá? Vamos supor, eu comprar um computador de 10 mil reais, de repente, pelo que eu vou trabalhar, de repente seja supérfluo. De repente para o Júlio, que trabalha com imagens, tal, sei que lá, tal, baixar programa, não sei do que, para ele de repente seja uma necessidade para o trabalho dele. Tá? Então nós temos que, assim, não tem uma regra muito assim, isso é necessidade, isso é supérfluo. Porque pode variar, mas ainda você tem que ser fiel ao seu estilo de vida. Você tem que ser fiel ao que você realmente vive. Porque para você aquilo pode ser supérfluo. E aí para você não tem um porquê você deixar suas despesas, né, aumentarem por algo que é inútil. Agora, você tem que entender o que é indispensável. Mas o que é desejo, então? Essa palavra, estou cheio de latim hoje aqui, hein? Essa palavra vem do latim também, a etimologia dela é muito interessante, que significa desiderare. Desiderare. Do latim. Desiderare. É isso, desiderade. Deixa eu pegar minha cola aqui. Desiderade. O que isso significa? Desiderare. Eu falei de jeito, escrevi outro. Desiderare. Olha só, são 2 palavras aqui. Tá? De fixar, de trazer do alto. Do latim, então, para ver o prefixo de, ele está trazendo algo de cima. E siderare, astro, estrela. Então, é o que? É fixar atentamente as estrelas. Olha só, interessante, não tem nada a ver, de repente, com a palavra desejo, com fixar atentamente as estrelas. Tá. Você já ouviu, né, o mito, eu posso falar do folclore, a lenda da estrela cadente? Olha para a estrela cadente, né, e faz um desejo. Ou seja, quando com essa estrela cadente é porque um desejo vai acontecer. Logicamente, tudo isso é uma lenda, tal. Mas se acontece, provavelmente daí saiu essa questão do desejo. Tá? Mas assim, independente da lenda, o significado é fixar os olhos na estrela. O que isso significa? É algo distante, é algo longe, é algo grande, é algo intocável.
Mas não que seja impossível, é uma maneira de ver. Então, desejo é um sonho que você tem, é uma vontade que você tem que vai além das suas necessidades. Então, o desejo é algo além da necessidade. Tá ok? Ou seja, é algo que você mira. É a questão dos sonhos que você quer realizar. Você tem aquela visão, eu vou alcançar aquilo. Eu vou comprar aquele carro. Não é algo que você muitas vezes é distante. Eu vou comprar aquela casa. Não é aquela que você está vendo distante, mas distante não quer dizer impossível. Então, para a gente poupar, eu tenho que entender que minha vida financeira ela é regada nesses 3 níveis logo de cara. Necessidade, desejo e supérfluo. Até para o meu planejamento financeiro eu preciso entender o que é necessidade, o que é indispensável. Lembra, necessidade não é símbolo de pobreza, é de algo que é indispensável. Desejo é algo que eu sonho, é algo que eu quero além, tá? E aí, o desejo, eu preciso, tá? Poupar. E às vezes, depois, não é o assunto agora, até mesmo investir, que é diferente de poupar, tá? É algo mais além. E o supérfluo, que é algo desnecessário, algo inútil, tá? Primeiro eu tenho que cuidar isso na minha vida, o que é necessário. Eu não posso pular daqui para cá, o supérfluo. E até mesmo vou dizer para você, muitas pessoas não realizam seus desejos, sabe por quê? Porque gastam o supérfluo. A pessoa ele quer chegar no final do ano, ele quer seus sonhos realizados, mas durante o ano todo ele gastou dinheiro no supérfluo. Aí chega no final do ano, ele queria fazer uma viagem, não tem como. Ele queria comprar aquele equipamento, aquela TV, não tem como. Né? Não que a TV seja algo de toda necessidade, mas ele não consegue realizar um desejo, mas é um desejo. Por quê? Porque ele se ateve o ano todo no que é desnecessário, inútil. Não que não se possa ter. Agora, se você consegue, tá, suprir suas necessidades, alcançar seus desejos, ora, por que não realizar uma coisa supérflua? Sem nenhum problema, ok? Mas você tem que saber definir isso aqui na sua vida. O que é necessidade, o que é desejo, o que é supérfluo. Se você souber colocar isso, não é simplesmente riscar isso aqui, não é isso. É você saber colocar numa certa ordem. É você colocar numa hierarquia. E saber o seguinte, não, isso aqui é supérfluo. Ou seja, isso aqui eu posso passar esse mês sem. Eu não posso aqui. Mas aqui eu posso passar sem. Isso aqui eu posso ficar, não tem problema. Tá ok? Então, você vai ter que ter essa definição. Uma outra diferença que você precisa fazer, justamente, é muito interessante, que é você definir despesa não saber definir isso também, despesa de desperdício. São duas coisas diferentes. Despesa e desperdício. Tá? Se você... Porque geralmente... Mas o supérfluo... Não já está aqui, Luciano. Supérfluo? Não, supérfluo. Supérfluo não é desperdício. Não, é supérfluo. É algo inútil, algo desnecessário. Eu fiz questão de usar essa palavra, desnecessário. Tem o necessário, o indispensável e o desnecessário. Mas não é porque é desnecessário que é o desperdício. Não. Eu tenho tudo realizado aqui. O supérfluo, ele pode virar um desperdício? Pode. Mas qualquer coisa pode virar um desperdício. Até dentro da necessidade você pode causar desperdício. Não é só o supérfluo. Tá? Por quê? Despesa são recursos que você precisa. São recursos financeiros. São recursos para você atender suas necessidades.
são recursos financeiros que você precisa para atender às suas necessidades. Então, despesa, gente, não é algo que ruim, é algo necessário. Por que eu preciso de despesa? A despesa é justamente, eu vou trazer aqui um link aqui, ó, por causa da minha necessidade. A minha necessidade gera o quê? Despesas. A minha necessidade gera despesas. Tá? Então, a despesa é saída de recursos, né, para gastos necessários e até mesmo, às vezes, os desejáveis. Então, são as minhas despesas. É aquilo que eu preciso despender financeiramente, usar a grana ali, para que eu possa atender a minha necessidade. Tá? Por isso, estou falando para vocês o seguinte, poupar não é simplesmente, cortar a despesa. Não se resume a isso. Porque a despesa, ela precisa suprir o que? A necessidade. Tá? Então, qual a função da despesa? É suprir, né? A gente fez um barulho aqui agora, que todo mundo olhou para cá, precisava falar uma coisa bacana. Então, a despesa, ela tem a função de suprir o quê? A necessidade. Por isso eu tenho que definir o quê? Aqui agora, o que é desperdício. Então existe uma diferença entre despesa e desperdício. São gastos desnecessários. Mas o senhor já falou ali, tá? Com uma diferença, tá? Com uma grande diferença. O desperdício, ele é algo, são gastos necessários. Ele reflete falta de controle. Porque o supérfluo, você pode ter o supérfluo, suprindo sua necessidade, alcançando seus desejos, e aí você faz uma graça, né? Eu quero fazer algo diferente, tá? Isso não é falta de controle, você faz isso aqui para ver isso dentro do controle, tá ok? O desperdício é o desnecessário por falta de controle, tá? Desperdício é uma questão que assim, você tem que analisar bem, porque às vezes você não precisa cortar despesas na sua casa, na sua empresa, no sua finanças, no seu empreendimento. O que você precisa é cortar o desperdício. Primeiro é você achar o desperdício. O desperdício é como se fosse um furo no barco, sabe? Que vai esgotando ali, que vai entrando água e que vai aos pouquinhos, pode levar esse barco a afundar. Tá? É o desperdício. Desperdício, a principal característica do desperdício é não usufruir. Vamos para aqui mais fala, não usar o que se gasta. Essa é a principal característica do desperdício. É não usar o que se gasta. Tá? Diferente do supérfluo que você pode usufruir, mesmo sendo inútil, mesmo sendo desnecessário. O desperdício você não usa. Por exemplo, desperdício, juros, não, desperdício. Outra coisa que caracteriza desperdício, muito dentro de casa tem muito. Então vai lá, eu abro um pacote de biscoito e como a metade dele, deixo a outra metade lá aberto e tudo mais. E aí, ele fica murcho, fica ruim. Aí ninguém mais quer comer aquilo lá, porque tá ruim. Pô, dá para comer aquele negócio ruim e tal. Aí o que faz? Joga fora. Então, um pacote de bolacha, vamos pôr de R$5, se você jogou a metade fora, você desperdiçou R$2,50. É um exemplo bem simples dentro de casa, né? Mas isso acontece com coisas maiores muitas vezes. Então, desperdício é aquilo que você paga e não leva, aquilo que você paga e não usa, aquilo que você paga e não desfruta. Isso é um desperdício. Você jogou o dinheiro fora. E quantas pessoas têm pensado nas suas despesas, mas não para avaliar o seu desperdício? E muitas pessoas
tem desperdiçado na sua empresa, no seu empreendimento, sabe? São coisas que você tem que olhar e tentar achar onde estão os desperdícios. Tá? Antes de você mesmo tentar achar, eu preciso cortar tal despesa, tal, não, eu tenho que localizar onde estão os desperdícios, onde está indo o dinheiro que eu não desfrute. De repente você assina um aplicativo que você não usa, é um desperdício. Às vezes você tem lá uma assinatura de uma coisa de TV que você não usa. Uma coisa interessante, a assinatura de TV mesmo, né? Tem que ver, às vezes você paga 1000 canais e usa, aí você assiste a Globo e tal, não sei o que lá, no canal de assinatura. Ou seja, é um desperdício. Tá? Então você precisa ver o que está sendo desperdício na sua casa, nas suas finanças. Porque esse é o grande perigo. Não são as despesas em primeiro lugar, são os desperdícios. E aí se você corta os desperdícios, é onde você vai conseguir poupar. Então poupar é simplesmente parar de gastar. Não. Tem toda uma análise. O que é necessidade, o que é desejo, o que é supérfluo. Beleza, sei que é isso. Agora eu tenho que definir despesas, porque a despesa que atende às minhas necessidades. Tá? A minha necessidade só atendida pelas despesas que eu faço, pelas despesas que eu pago. Então essas despesas, eu vou no mercado, é o combustível do carro, é a escola do filho, é um plano de saúde, e assim vai. São as necessidades. São as despesas que eu tenho. Agora, o desperdício. Tá? Algo que você não usa. Assina uma revista, né? Nem sei se ainda as pessoas assinam a revista, mas não lê, né? E assim por diante. Entendeu? Então você tem pessoas que vêm cobrança lá, ele faz uma assinatura eletrônica de alguma coisa, às vezes tem até coisa de agente de emprego e tal. Se você não para, ele vai cobrando, vai o seu cartão lá, às vezes, R$10, R$15, R$20, e você já nem precisa mais daquele serviço, e está lá, e está consumindo, então está desperdiçando. Então desperdiçar é não usar o que se gasta. Você pagou, você comprou e não está usando, ok? Então, se você quiser realizar seus sonhos, você precisa poupar. Para poupar, você precisa ter essa noção, diferenciar. E aí você precisa confrontar se você está tendo despesa ou desperdício. Então, aí você não vai nem precisar cortar suas despesas, você vai cortar os desperdícios. Tá? Tá vendo aquele, sabe? Parece bobeira, mas aqueles banhos de 2 horas, chuveirão ligado, lá, tal. Abrir a geladeira e ficar olhando, assistindo. Quem abre a geladeira e fica assistindo a geladeira, né? Olhando lá dentro, parece que tá... É fazer igual o Julius, né? O Julius, todo mundo odeia o Chris, que ele fez um dia. O Julius viu que o pessoal, abria a geladeira e tal, ele tirou foto, aquelas máquinas que saía a foto na hora, né? Ali, né? A revelação na hora, ele tirou a foto e grudou a geladeira. Ele falou assim, gente, é só vocês, agora não precisa abrir a geladeira. Vocês olham a foto e vê o que vocês querem pegar lá dentro, né? Então parece que não, é desperdício. Energia elétrica, muitas vezes, coisa tipo assim, deixa ali a mesma luz acesa, né, o dia inteiro, se ninguém está utilizando aquele ambiente, e assim por diante, gente. Tem muitas coisas que você começa a ver que é um desperdício. Se você começar a tratar o desperdício, você vai conseguir poupar, tá ok? Mas, às vezes, você vai fazer tudo isso e você vai verificar que ainda você, puxa vida, mas não foi, ainda não é necessário, ainda não tem como. Ou seja, as minhas necessidades ainda não consigo alcançar, não consigo suprir, ou não consigo alcançar os meus desejos. Mas eu queria também uma coisinha supérflua de vez em quando, né? Mas o que eu ganho mesmo cortando desperdício, controlando minhas despesas, cortando desperdício, colocando tudo em ordem, aquilo eu consigo. Aí eu vou precisar de algo que é chamado, que necessitamos de renda extra. Ok? Vou precisar de renda extra. Então não basta cortar, você tem que gerar. Para você crescer financeiramente, não basta você cortar despesas. Você tem que gerar receitas. Tá? Não basta cortar despesas, você tem que gerar receitas. Até mesmo desperdícios.
Por quê? Porque nós viremos uma luta, não é no mundo todo isso é geral. É uma guerra contra a inflação. Né? Alguns países é pior que o outro, tal, mas você tem que vencer o quê? Algo chamado a inflação. Tá? Então, às vezes você corta esse ano, né, ou nesse mês, o desperdício, controla sua despesa, mas às vezes tem algo que, às vezes a inflação vai e você perde seu poder de compra. Então, às vezes, estão assim, aí você corta mais um pouco, tal, e muitas vezes você vai naquela questão, né, corta aqui, corta lá, e você fica naquela gangorra, uma hora em cima, uma hora embaixo, tal. O que você precisa? Renda extra, a princípio. Depois, outro dia, nós podemos falar sobre renda passiva, mas hoje eu falo sobre renda extra. Existe renda extra e renda passiva, ok? A renda extra, nada mais nada menos, você já está dizendo, como o nome diz, é algo a mais que você precisa fazer, tá? Você tem seu emprego, você tem sua renda principal, você precisa de uma renda extra. A renda principal, ela já deve, né, atender às suas necessidades, mas às vezes não, mesmo as necessidades, elas muitas vezes estão vivendo uma realidade econômica que às vezes ela não vai, só a renda principal não vai pagar, né, as suas necessidades, suas despesas com a necessidade. Isso é muito comum, infelizmente é mais comum do que normal, como diz aí, né, o pessoal. Mas para que serve a renda extra? Né? Uma das coisas que a renda extra, você pode usar a renda extra para pagar dívidas, ok? Então você tem aqui, você vê, além das suas necessidades, você tem dívidas. Então você pode fazer a renda extra para você pagar dívidas. Às vezes você pagou a dívida ou você não tem dívida, mas para atender as suas necessidades. Às vezes ela precisa ser uma renda. Olha só, eu tenho uma forma de chamar quando a renda extra, ela precisa pagar dívida e necessidade. Eu chamo, antes de renda extra, eu chamo isso de complementar. Quando eu preciso, a minha renda extra, eu preciso pagar dívida ou completar, né, minha renda principal para pagar as necessidades, isso eu já chamo, antes de renda extra, eu chamo de renda complementar. Né? Então, eu preciso de uma renda complementar, ou seja, está complementando a principal. Tá? Outra coisa que você pode, com a sua renda extra, é a reserva de emergência. Tá? Aí sim, aí eu já gosto mais do termo renda extra, ok? Aqui eu diria mais renda complementar, tá? Emergência. Então, você fazer um fundo de emergência, uma reserva de emergência, ok? E, né, também para atender os seus desejos. Então, quando você for fazer também uma renda extra, é bom também você classificar o que você quer com essa renda extra. Ou, a princípio, ela vai ser uma renda complementar da sua renda principal, ok? Mas é necessário você colocar, também assim como aqui, as necessidades, você coloca elas em uma ordem na despesa, quer dizer, o que é necessidade, o que é desejo, o que é supérfluo, e eliminar o desperdício. O desperdício tem que ser eliminado, tá, gente? Não tem conversa com desperdício. Não tem negócio supérfluo, vou ver, tal. Não, desperdício não tem conversa, tem que eliminar. Mas quando você vai fazer uma renda extra, não é simplesmente, vou trabalhar mais um pouco. Eu trabalho das 8 às 5, eu vou fazer um bico aí, né, vou vender um produto, eu vou fazer um serviço aí das 7 até as 10, 11 da noite, e simplesmente eu vou fazer. Não, o que você vai fazer com isso? Qual o destino dessa renda extra? Tá? Você vai fazer o quê? Pagar dívida? Tá, paguei a dívida, e agora? Vou complementar o quê? Minha necessidade.
Ok, já consigo fazer isso, começou a melhorar, eu vou começar a fazer um fundo de emergência. Tá? E aí também você pode aqui também atender os seus desejos. E por último, tá? O que é supérfluo? Por isso que eu falei, não é coisa errada supérfluo. Tá? Só tem que ficar por último. Tá, ok? Isso aqui sim, isso aqui você elimina, desperdício você elimina. O supérfluo você deixa por último. Então, porque até para você entender o que você precisa fazer, por exemplo, você pode estar se matando, trabalhar, chegando do trabalho da renda principal, ainda vou pegar um trampo, vou pegar uma moto, fazer um serviço, vou fazer entrega, vou pegar meu carro, fazer entrega, vou dar volta no cachorro, o que você vai fazer? Não sei o que você vai fazer, mas você tem que ter foco do que você vai fazer com dinheiro. Entenda bem, tá? Não é só o que você vai fazer de renda extra, é o que você vai fazer com o dinheiro da renda extra. Você tem que focar. Vou pagar dívidas, necessidades, emergência, desejo, ficou supérfluo. E geralmente nessa ordem mesmo você precisa fazer. Porque também não adianta, gente, renda extra e desperdício é virar um escravo. Você trabalha até 10, 11 horas da noite, sai de um serviço, vai para outra, você vira um escravo. Ou seja, renda extra, você tem que ir para a renda extra e eliminar o desperdício. Entender que o supérfluo é o último da lista. Agora, o que você ganha, você gasta. Então, por quê? Você já nunca... Quem é que já disse essa frase? Quanto eu mais ganho, mais eu gasto. Quem já disse essa frase? Quanto eu mais ganho, mais eu gasto. Isso é coincidência? Não é coincidência. Porque as pessoas começam daquela frase do tipo, eu mereço. Eu trabalho tanto, eu posso gastar com isso? Eu vou gastar... Lógico que você tem que se pagar primeiro, entendo isso. Mas entenda que você tem uma ordem que você vai fazer com o dinheiro, ok? Mas o que fazer então da renda extra? O que fazer? Tá? Eu vou te dar aqui alguma dica aqui de o que você pode fazer para ter renda extra. Vou dar uma bem simples aqui, tá? Isso aqui é muito mais extenso que isso, tá? Por exemplo, você pode vender produto multinível, tá? Você pode vender produto, por exemplo, o que é multinível? Você vai fazer numa rede, né? Isso é muito comum. Por exemplo, Herbalife, é isso, tem alguns perfumes aí, Juness, Mary Kay, Polishop. Mary Kay, Polishop e tal. São vendas multiníveis. Se você vai crescendo, você vai formando uma rede. Isso é uma forma, né, de fazer uma renda extra, tá ok? Também tem aqui, ó, uma coisa muito comum hoje, afiliado, né? E você pode ser nosso afiliado, né, Julião? Afiliado, né? Você pode vender os produtos nossos também. Você pode ser afiliado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Algo, por exemplo, assim, eu nem estou muito intenso com isso, porque eu estou com vários trabalhos, graças a Deus, mas eu sou afiliado à Amazon. É isso? Amazon. E aí eu faço venda que eu faço de livros. E o que eu faço? Eu leio o livro, né? Que eu posso ler mesmo, já leio o livro, depois eu comento o livro e coloco o link da pessoa que quiser comprar, ele compra pelo meu link da Amazon. Entendeu? E também vamos ter nossas aulas aqui e tal, né, Júlia? Aí tem outras coisas, mas o que é isso? É uma renda extra. Que eu pego um dia do meu dia lá, um livro que eu li mesmo, leio o livro lá e comento o livro que eu li, que eu chamo de resenha de livro. É uma renda extra, né? E é tipo assim, na verdade, eu sou afiliado, né? Eu faço a venda do livro lá, né, para essa plataforma, só que aí para divulgar eu faço a resenha, eu faço o papo, a resenha do livro, né? E aí eu falo do livro e coloco lá o link, né? Mas a pessoa procura lá, vai achar o link lá, mas eu faço isso aí também. Né? Não com tanta intensidade, né? Confesso, porque de outros trabalhos que eu tenho, mas é uma questão que eu faço sem sair de casa, dentro do meu escritório, posso parar um minuto, pegar e comentar do livro, lançar lá e divulgar o link lá. Entendeu? É uma renda extra, afiliado. Né? Hotmart, né, Julião? Muito comum também, Hotmart, você fazer venda pelo Hotmart, ser afiliado. É uma renda extra, tá? E você vai galgando, vai crescendo. Eu vou tentar falar de novo aqui, dropshipping, acertei? Às vezes é dropshipping, também é outra forma. Gente, são coisas que você faz que não exige, lógico que tudo exige um trabalho. Eu estava comentando, vindo para cá, eu estava comentando no carro que até descansar no trabalho, eu tinha que sair daqui, pegar meu carro, fui até o litoral, tá lá, graças a Deus a região que eu estava não teve aquelas
situações que infelizmente aconteceram no Litoral Norte. Mas lá você sai, quando você volta de novo, pega a estrada, já peguei congestionamento, tal, papá. Tipo assim, até para você fazer coisa prazerosa dá trabalho, tá? Então não tem nada que seja sem trabalho. Tá? Mas não é difícil, né, você fazer esse tipo de coisa. Às vezes, em vez de vender, você pode também fazer alguma coisa. E aí eu vou te dar 3 regrinhas básicas para eu fechar essa live, tá? Eu vou te dar 3 regrinhas básicas para você, tem muito mais, vamos te dar 3 básicas para você, tá? Começar a sua renda extra. Como começo minha renda extra, Luciano? Como eu faço alguma coisa? Primeiro lugar, tá? Você vai fazer, o que você vai fazer? Tanto para venda, como fazer alguma coisa, você tem que pôr em prática, ou descobrir, ou pôr em prática a sua habilidade. Eu vou colocar aqui, e prazer. A tua renda extra, gente, tem que ser algo que não é porque alguém faz, porque alguém está ganhando dinheiro com isso. Gente, não é esse negócio. O Julião está falando isso, eu vou fazer também porque o Julião está ganhando dinheiro, o Julião está ficando rico. Né? O Julião está ricão já. Não é só o Julião, tá vendo? O Julião está ficando rico. Então eu vou fazer o que o Júlio está fazendo. Não é fazer o que o Júlio está fazendo, o que o Azaf está fazendo. Eu vou fazer, primeiramente, eu vou descobrir ou colocar em prática a minha habilidade. E tem que ser algo que eu tenho prazer. Porque, gente, a tua renda principal, de repente, você já trabalha já com uma coisa que você já não tenha prazer, que não era aquilo que você sonhava, mas você precisa por causa do dinheiro. Ora, a sua renda extra, que seja, então, algo prazeroso. Então, assim, tem que você descobrir a sua habilidade ou colocar em prática. Por exemplo, eu gosto de fazer trufa, né? Eu sei fazer trufa muito bem. Faça trufa. Tem prazer de fazer isso? Tem prazer de cozinhar? Faça, né? Eu costuro. Eu lavo o carro. Tem pessoas que gostam de lavar carro. Eu simplesmente não gosto de lavar carro. Mas tem pessoas que gostam. Usa a habilidade sua, tá? Vai lá, faz o esquema, trabalho, divulga. Olha, eu vou na sua casa, lava o seu carro, ok? Mas eu saio 5 horas do trabalho. Você diz assim, olha, lava o seu carro e na sombra, porque não lave no sol, entendeu? Então você tem essa habilidade, tá? E faça aquilo que te dá prazer. O que te dá dinheiro é o que te dá prazer. Essa é a grande verdade. Marca bem isso. O que te dá dinheiro é o que te dá prazer. Tá? Porque às vezes você se mata a trabalhar numa coisa que não te dá prazer e você não sente prazer naquilo e às vezes você gasta justamente por não sentir prazer naquilo que você está fazendo. Tá ok? Então, se você quer fazer uma renda extra, descubra a sua habilidade e o que te dá prazer. Segundo lugar, o que eu vou fazer de renda extra? Algo que venha suprir, tá? Que atenda às necessidades das pessoas. Então, algo que atende necessidade. Ou desejo. Você vai fazer algo que atende necessidade, você vai servir as pessoas. O que dá dinheiro, além da sua habilidade, que você controla o negócio, você entende do negócio, o prazer que você tem em fazer, e que atende a necessidade das pessoas. Cara, você vai fazer algo que o Júlio quer, que o Azaf deseja, e você oferece. Tem pessoas que vão além. Aí tem os caras que faz você querer alguma coisa. E aí já são os feras do marketing, né? E aí é aquela história. Quem aqui, né, sabe de mais atrás, eu já tenho uma certa idade, posso falar, ou pessoas mais velhas do que eu, que um dia chegou, acordou de manhã e falou, nossa, eu estou com uma necessidade de ter uma rede social. Hoje a gente fala, se ficar sem, a gente fica maluco. Mas quando, vamos falar, tem para trás, vamos falar do Zuckerberg, o cara fala, não, alguém tinha necessidade de ter o Facebook? Nem existia. Ele criou essa necessidade. Hoje nós temos necessidade de ter o Instagram, de ter uma rede social, de ter a necessidade disso. O WhatsApp.
Hoje nós temos a necessidade. Lembra quando Paulo WhatsApp, o desespero que deu um dia sem WhatsApp? Misericórdia, deu loucura no mundo. Mas criaram isso, tá? Então isso é um desafio maior, eu acho, né? Ou seja, eu vou criar uma necessidade das pessoas, eu vou criar um desejo das pessoas. Tá, isso é uma coisa mais além. Mas você pode atender no que você faz a necessidade. Agora, você também tem que procurar o seu público, né? A sua habilidade, você sempre vai ter alguém que vai precisar da sua habilidade. Entenda isso. Talvez o meio que você está, não. Mas você tem que procurar um outro meio, tá? Porque onde você possa colocar a sua habilidade para atender a necessidade. Então, quando a sua habilidade encontra a necessidade, você achou sua renda extra. Tá entendendo? É a sua habilidade, você tem que ir de encontro com a necessidade. Não adianta você ter habilidade e aquilo tal, você tem habilidade de vender gelo tal, né? Eu vou lá uma lasca, né? Tudo bem, se você for fera para vender lá, tudo bem, mas não é o lugar ideal, tá? Então a tua habilidade tem que ir de encontro com a necessidade. E a terceira dica que eu dou para você, de algo para você fazer, o que é que vai fazer bem? O que você vai conseguir fazer de renda extra? Né? É algo que você consegue fazer, você faz. Tá? Vamos colocar aqui, deixa eu só colocar uma observação aqui. Pode vai ser loucura falar aqui para vocês. Algo que você faz sem receber dinheiro. Você faria até sem receber dinheiro. Eu amo falar, dá para perceber, né? Eu gosto de ensinar. Eu gosto de dar aula. Eu gosto da palestra. É uma renda extra para mim. Sou BPO financeiro, sou consultor financeiro. Na verdade, minha empresa ela é BPO, consultoria e assessoria financeira. Isso aqui é uma renda extra. E aí você pega o seguinte, o que eu estou fazendo aqui agora? Estou fazendo sem receber dinheiro. Tá entendendo? É aquilo que você faz, tipo assim, até sem receber dinheiro. Não estou dizendo que você tem que fazer sem receber dinheiro, não é isso, gente? Entenda? É aquilo que você faz até sem receber. Tá? Aquilo que você faz dependente de... Porque você tem prazer, é a tua habilidade. Você faz aquilo dependente, assim, você faz empadinha a tua casa para a família, você faz mesmo sem, você paga para levar para os outros numa festinha, você já faz aquilo. Você faz um frango assado delicioso, por prazer para sua família e tal. Então você faz até sem dinheiro você faz, até sem receber dinheiro você faz. Então, renda extra que você vai ter êxito, esses três itens é importantíssimo. O que eu faço de renda extra? O que você tem habilidade, o que você atende necessidade, o que você faria até sem receber dinheiro. Os três primeiros pontos, na minha opinião, para você tem que ver o que você vai fazer de renda extra. Você tem que olhar, pelo menos tem outras coisas. Estudar mercado, estudar isso, se aqui na minha cidade vira isso, beleza, tudo isso é importante, tá? Mas se você iniciar com esses três pontos, tá? Faça uma análise aí para você, né? Logo nós terminarmos aqui ou amanhã, você pega e veja o que eu tenho habilidade, o que eu posso fazer, tá? Que eu tenho prazer, eu tenho habilidade, eu consigo atender a necessidade e já faço isso, até sem receber eu faço mesmo. Essa é a tua principal fonte de renda extra, ok? É justamente aquilo que vai te dar dinheiro, é aquilo que você faria até sem receber dinheiro. É interessante isso, né? Mas é justamente isso. Aquilo que você faria sem receber dinheiro é exatamente o que vai te dar dinheiro. Beleza, pessoal? Joia? Gente, estamos chegando ao final desta live. Eu quero agradecê-los por mais esse encontro nosso aqui, tá? Então nós falamos de nós termos mais receita, menos despesas, né? Falamos de como ter menos despesas, falamos como ter mais receitas aqui, tá?
Aqui como termina as despesas, eliminando desperdício, classificando necessidade, desejo e supérfluo, eliminando o desperdício, onde eu uso a despesa é para atender minha necessidade, e tudo isso para que eu possa o quê? Poupar, para que eu possa realizar os meus sonhos, ok? E renda extra, precisaremos dela para poder galgar nossos e alcançar nossas realizações, alcançar nossos sonhos. Beleza? Meu agradecimento aqui ao Julião, ao Azaf, aqui ao Márcio, à MD, e que Deus abençoe a todos, sucesso e que seus sonhos possam se realizar. Um abraço!